Oi, pessoal. Fiz aqui uma web aula para ajudar vocês a entender novos conceitos relacionados ao calor, tá? A gente vai começar falando um pouquinho sobre a pessoa que começou a refletir mais especificamente sobre as transformações de energia, principalmente quando elas estão relacionadas ao calor, tá? O inglês Jane Prescott Joule, tá? Não sei se vocês já ouviram falar no Joule, né? Que na verdade hoje ele é usado como uma unidade de medida para a quantidade de calor. Ele fez um experimento porque antes as pessoas acreditavam que o calor ele só existia naquilo que já tinha o calor, né? E aí ele começou a associar o calor com transformações de energia, como se o calor pudesse vir de outros tipos de energia e pudesse gerar também outros tipos de energia. Então, as descobertas dele e de outros cientistas também, né, nos levaram a entender, inclusive, como usar o calor a nosso favor. O experimento que ele fez, isso não está na apostila de vocês, é só por uma questão de curiosidade, foi como ele conseguiu provar que o calor ele poderia ser uma energia vinda da transformação de algum outro tipo de energia, tá? O que ele fez, tá? Ele criou um sistema que ele colocava dois pesos, né? Um do lado do outro, que gerava um movimento com algumas pás dentro de um galão com água. E ele agitou essa água e a gente já viu, né? Eu espero que vocês já tenham visto isso. Eu não me lembro se eu já falei, eu acho que já, né? Que quanto maior é a quantidade de calor dentro de um sistema, mais agitadas ficam essas moléculas. Então ele agitou essas moléculas de água usando a energia cinética, né? E percebeu que só essa agitação, só esse processo de agitar essas moléculas de água, usando essas pás, usando esse sistema, fez com que a temperatura da água aumentasse. Isso é uma grande descoberta, se você parar para pensar, em tempos em que as pessoas ainda não sabiam que a energia se transforma. Então, ele foi a primeira pessoa a provar que a energia se transforma e está sempre em transformação, ela está sempre em movimento. E aqui, ele, na apostila de vocês, ele fala basicamente a que se refere o Joule, tá? O Joule, essa unidade de medida específica, ela é a unidade de medida para medir a quantidade de calor de um sistema. Tudo bem? Agora a gente vai ver que existem dois tipos de calor, que a gente vai trabalhar dois tipos de calor, né? E é engraçado porque se vocês pararem para pensar, eu acho que vocês nem sabiam que existia mais de um tipo de calor. Mas são apenas definições criadas para explicar alguns fenômenos que acontecem na natureza. O primeiro deles é o calor específico. O calor específico, pessoal, é a quantidade de calor que 1 grama de determinado material recebe ou libera, tudo bem, para que sua temperatura se altere 1 grau Celsius. O que isso significa? Ele está falando que é muito mais. Existem materiais diferentes na natureza e que cada material reage de uma maneira diferente, tudo bem, ao aumento de temperatura, tá? Vocês devem ter notado já no dia a dia de vocês, só que sem parar para pensar de forma científica sobre isso, que existem alguns tecidos, por exemplo, que você prefere usar quando está frio do que outros. Existem alguns materiais que quando você toca, você sente muito mais frios do que outros. Isso está relacionado com o calor específico e também com o calor latente que a gente vai ver daqui para frente, mais para frente, né? Daqui a pouquinho. O que isso significa? Significa que para que você, por exemplo, eleve a temperatura da água em 1 grau, você vai precisar fornecer uma quantidade de, de calor, tudo bem? Mas para você elevar, por exemplo, um pedaço de metal em 1 grau, você vai ter que fornecer uma outra quantidade de calor, porque o metal, por exemplo, ele
ele tem uma capacidade que a gente chama de condutividade muito maior. Então, ele consegue reagir muito mais rapidamente ao calor, e então ele precisa de menos calor para elevar em 1 grau a sua temperatura. Tudo bem? Então, esse calor específico é basicamente a quantidade de energia em forma de calor que você tem que fornecer para esse material elevar 1 grau e o quanto ele tem que perder, tudo bem, para diminuir 1 grau. E existe uma unidade de medida específica para o calor específico que está aqui, tá? Então é a caloria por grama vezes graus Celsius, tá? Então é isso, calor específico. O que eu preciso, o que a gente vai ter aqui no curso de ciências? Eu preciso que vocês saibam o conceito de calor específico. E a gente vai ver inúmeras possibilidades de detectar esse conceito na natureza, tá? Essa é a minha maior intenção aqui. Então, a preocupação de vocês tem que ser basicamente essa, tá bom? E o calor latente, ele basicamente é a quantidade de calor que 1 grama de determinada substância deve perder ou receber para mudar de estado físico. Tudo bem? Então, o calor latente, ele diz o seguinte, ó. A água, a gente sabe que ela, em estado líquido, ela vai até os 100 graus Celsius, certo? Então, para atingir os 100 graus Celsius, a água precisa de uma determinada quantidade de calor, ou de energia em forma de calor, tudo bem? E aí, quando ela chega nesse determinado ponto, ela para ali, tá? O que acontece? A água, quando ela chega a 100 graus Celsius, ela não continua esquentando, estando em forma líquida, tá? Então, quando ela passa dos 100 graus Celsius, ela já está em forma de gás, ela já está em estado gasoso, tá? Então, mas, por exemplo, para que um outro determinado material, vamos supor que seja chumbo, sei lá, atinja saia do estado líquido para o estado gasoso, eu precisaria fornecer muito mais calor para que isso acontecesse. Tudo bem? Então, o calor latente nada mais é do que a quantidade de calor que eu preciso fornecer para que 1 grama de determinada substância perca ou mude de estado físico. Então, assim, por exemplo, é a quantidade de calor que a água tem que perder para sair do estado líquido para o estado sólido, tudo bem? Ou é a quantidade de calor que ela precisa ganhar para sair do estado líquido para ir para o estado gasoso. Lembrem-se do seguinte: isso aqui a gente não está falando de quantos graus ela precisa aumentar para mudar de estado físico. A gente está falando da quantidade de energia que a gente tem que fornecer para que ela mude de estado físico. É diferente. A gente sabe que a água, ela, a partir dos 100 graus, ela vai se transformar em gás. A gente sabe disso. Acontece que isso é diferente da quantidade de energia em joule, tudo bem? Que precisa ser fornecida para esse material para que ele atinja outro estado físico. Isso é diferente, tá bom? E a unidade de medida para o calor latente é caloria por grama. Tudo bem? Não está necessariamente relacionado aos graus, diferente do calor específico, que está relacionado ao grau Celsius. Tudo bem? O calor específico, então, revendo, é a quantidade de calor que 1 grama de determinado material recebe ou cede para que a sua temperatura se altere em 1 grau, tá? Isso aqui está relacionado, então, com a escala de temperatura que a gente viu na última aula. Isso aqui não está ligado necessariamente à escala de temperatura, está ligado ao estado físico desse material. Tudo bem? Eu vou pedir para que vocês, depois de assistir esse vídeo, façam a leitura das páginas 19 até a 22, tá? E depois de fazer a leitura das páginas 19 até a 22, lá na página 21, tem um quadrinho, e aí fala um pouquinho sobre a água e o seu papel no clima, tá? O que eu vou querer de atividade para a aula de hoje? Eu quero que você me responda no seu caderno essa pergunta, tá? A água é importante para a regulação climática? E eu quero que você explique por que ela é importante usando os conceitos de calor latente e calor específico.
tudo bem, da maneira como vocês acharem necessário. Se você achar que precisa só usar o calor latente, não tem problema. Se você achar que precisa só usar o calor específico, também não tem problema. Mas eu quero que você me dê uma resposta científica para essa pergunta. Tudo bem? Então, pessoal, hoje a gente ficou com esses dois conceitos novos. Anotem suas dúvidas, tá bom? Vocês vão ter, porque são conceitos que às vezes as pessoas confundem mesmo, normal. E aí, então, na nossa próxima aula, nós vamos resolver vários exercícios juntos para tirar todas essas dúvidas, tá? Beijo e até depois.